Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, para muita gente, é como se fosse um chão firme no meio do caos da vida, sabe? A ideia da fidelidade imutável de Deus. E a nossa conversa de hoje começa com essa pergunta aí. É algo que vale a pena parar para pensar, né? A gente vive num mundo onde tudo parece estar mudando o tempo todo. Planos falham, promessas são quebradas, e até as relações que a gente achava mais fortes podem ser abaladas. Nesse cenário todo, a busca por algo sólido, algo que não balança, parece ser uma coisa de todo mundo. E é essa busca por uma certeza que vai guiar a gente. Vamos começar olhando para esse problema da inconstância. Depois vão entender o que é de fato a fidelidade. Em seguida, a gente mergulha na ideia de que isso faz parte da natureza de Deus e vê como isso se aplica na dor e no dia a dia. E no final, a gente fecha tudo com uma metáfora bem forte, a da âncora. Então vamos lá. Para a primeira parte, o mundo inconstante. Esse aqui é o nosso ponto de partida, um sentimento que, de um jeito ou de outro, todo mundo conhece bem. E aqui está o centro da questão. A nossa experiência de vida está cheia, né? Cheia de exemplos de promessas que não foram cumpridas, de expectativas que foram por água abaixo. É uma verdade simples e, às vezes, bem dolorosa. E é justamente essa realidade que nos empurra para buscar algo ou alguém que seja fundamentalmente diferente. E essa busca nos leva direto para a nossa segunda parte. Se o problema é a inconstância, a fidelidade aparece como a resposta. Mas o que essa palavra quer dizer de verdade? A gente vai ver que é um conceito bem mais profundo do que parece. Na essência, fidelidade é isso. A qualidade de ser constante, de ter uma lealdade que não se abala. E se manter firme a uma promessa, aconteça o que acontecer. É de certa forma ser previsível, mas no melhor sentido que essa palavra pode ter. E aqui a gente chega num ponto que, olha, é crucial. Nessa linha de pensamento, a fidelidade de Deus não é vista como uma coisa que ele faz de vez em quando, sabe? Uma ação que depende das circunstâncias. Não, a ideia é que a fidelidade é a própria essência de quem ele é. É uma natureza constante, imutável, permanente. Essa ideia de que a fidelidade é a essência dele nos leva direto para a terceira parte, que explora a natureza de Deus como uma rocha inabalável. E esse versículo aqui, nossa, ele ilustra isso de um jeito brilhante. A passagem não diz que Deus age com fidelidade. Diz que ele é o Deus fiel. A identidade dele está amarrada à sua capacidade de manter promessas. E não por um tempinho, mas por 1000 gerações. Isso coloca a fidelidade como um traço central e eterno do caráter dele. Ok, legal. Mas como é que essa natureza fiel se manifesta nos momentos difíceis, hein? É aí que a gente entra na nossa quarta sessão, a esperança que surge no meio do sofrimento. Olha, é muito importante entender esse ponto, porque é aqui que muita gente se confunde. A ideia da fidelidade de Deus não é apresentada como um tipo de escudo mágico contra as dificuldades da vida. A premissa é: os problemas ainda vão aparecer. E aqui vem a virada de chave. O ponto principal é este. A promessa não é de que não vai haver tempestade, mas sim da presença de uma âncora durante a tempestade. A fidelidade se manifesta como uma companhia constante, que sustenta, e não como uma forma de evitar todos os problemas. E esse trecho de Lamentações talvez seja a expressão mais poderosa disso. Foi escrito no meio de uma devastação total. E mesmo assim, o autor declara que mesmo no pior cenário de todos, a fidelidade e a misericórdia de Deus são novas a cada dia. Elas não acabam. É uma esperança que nasce no meio das ruínas, sabe? Mas como é que essa ideia tão grande se transforma em algo concreto, algo prático? É o que a gente vai ver agora na nossa quinta sessão. Como a fidelidade se mostra no dia a dia. A teologia descreve que essa fidelidade se manifesta de formas bem específicas no nosso cotidiano. Por exemplo, no perdão. Existe a promessa de que a confissão encontra uma resposta fiel. Na tentação, a garantia de que não virá uma prova maior do que a força que se tem para suportar. E por fim, na proteção, a segurança de uma guarda, uma proteção contra o mal. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, que amarra todos esses pontos com uma imagem única e muito forte: a âncora da vida. Então, o ponto central é este. A fidelidade divina não é uma possibilidade, não é um talvez. Ela é apresentada como uma certeza, uma âncora mesmo, que oferece estabilidade quando as ondas da inconstância do mundo ameaçam levar tudo. E a mensagem final é essa, bem direta e poderosa. A base de toda essa confiança está numa verdade muito simples. A sua natureza não muda. E porque ele não muda,
Confiar nele se torna a atitude mais lógica e segura a se tomar. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a fidelidade é, de verdade, uma âncora, como é que essa verdade poderia firmar a jornada de alguém, tanto nas tempestades quanto nos dias de calmaria da vida? É uma boa coisa para se pensar. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa.